Fala aí, rapaziada. Mais um vídeo aí, dessa vez falando sobre René Descartes, esse sujeitinho que tá na foto aí. Eu mesmo tirei essa foto aí de uma capa, de uma revistinha que veio junto com um livro que eu comprei, um livro usado, da série Os Pensadores, né? E veio dentro esse encartezinho que tem algumas páginas, sei lá, 20 e poucas páginas, que trata aí sobre a vida e a obra de René Descartes. Uma espécie de introdução bem interessante. Bom, Descartes, ele é um homem aí basicamente do século XVII. Ele nasceu em 1592, morreu em 1650. Viu durante esse período aí na França, nasceu na França, francês. Um período aí que a Europa está passando por grandes transformações. Na verdade, essas transformações se aprofundaram muito na época do Renascimento, né? Século XV, XVI e tal. E se estende até a época dele aí. Quer dizer, na verdade, as transformações pelas quais o mundo vai passar parece que estão acelerando, né? Mas foi um grande ponto de virada aí, século XVI, XVII e tal. No século XVII temos a questão da Revolução Científica, fundamental. Antecedeu um pouquinho Descartes, também está ocorrendo na própria época de Descartes. Nicolau Copérnico, Kepler, Isaac Newton, um pouco mais depois e tal. Outra coisa também na época de Descartes aí é a questão dos conflitos religiosos, o grande racha dentro da cristandade iniciada em 1517. Quer dizer, na verdade, a cristandade está sob processo de quase racha já há muito tempo, né? Mas a coisa toma uma dimensão muito grande quando Martinho Lutero publica suas 95 teses, né? 1517. E a partir de então, sim, o cristianismo vai ter dois grupos opositores, né? Os protestantes, que se ramificam em vários outros pequenos grupos, e os católicos, que também têm lá suas divergências entre si também, né? Um grupo completamente unificado, né? E Descartes vai ainda pegar esses conflitos, muitas vezes não só conflitos de ideia, mas conflitos violentos mesmo entre protestantes e católicos. Grande marco assim dessa briga, onde o pau cantou mesmo entre protestantes e católicos, foi em 1572, se não me engano, na chamada Noite de São Bartolomeu, onde houve massacre de protestantes, a partir inclusive de iniciativa dos reis franceses, soberanos franceses católicos, né, a rainha e o rei, que eram católicos lá e tal. A própria Estados Unidos recebeu muitos protestantes fugindo da Inglaterra, né? Tem o famoso navio Mayflower lá na década de 1620, que foi colonizar regiões nos Estados Unidos e tal, em nome dessa liberdade religiosa, né? A expansão marítima também ainda está tendo suas consequências aí na época de Descartes, com o descobrimento das Américas, a exploração da África. Então os europeus começam a perceber que o mundo é muito maior do que eles haviam suposto durante muito tempo, né? Que há muitas formas de pensar, de praticar uma religião. Os povos americanos aqui tinham religiões diversificadas também, e leva muitas pessoas a pensar: pô, será que nós é que estamos certos? Será que a nossa religião que é a religião verdadeira? Será que o nosso modo de vida é o mais correto? É claro que alguns pensam assim, né? Essa relativização, essa problematização, esse olhar um pouco crítico e um pouco cético, né? Algumas pessoas estão fazendo isso aí nessa época. Michel de Montaigne é um grande exemplo disso, que morreu um pouquinho antes de Descartes nascer. Eu acho que Michel de Montaigne morreu em 1592, Descartes nasceu em 1596, tá? Michel de Montaigne foi um grande cético aí, mostrando os limites da razão humana de ter acesso à verdade, né? Descartes mostrava de como que pessoas muito inteligentes divergiam entre si sobre coisas às vezes básicas, fundamentais. Como é que pode protestantes e católicos divergirem tanto com relação à leitura de um mesmo texto, a Bíblia, né? E que os muçulmanos, que defendem com tão veemência a sua fé, não teriam efetivamente mais razão do que os cristãos, que defendem com igual veemência também a sua fé, né? Então são questões que se colocam aí. E Descartes, sem falar a questão da evolução científica, né?
com o avanço aí na área da física, sobretudo aí, explicando a questão do movimento celestes e tal. Uma nova compreensão da realidade, né? Vamos ler um trechozinho de um texto aqui para a gente acompanhar. Então, Descartes, ele está vendo essas duas coisas acontecendo, ao mesmo tempo que o ser humano está expandindo seu conhecimento e mostrando sua capacidade de criar, de empreender, de compreender a realidade e tal. Tem esse lado aí meio pessimista, assim, de que talvez a gente não seja capaz de alcançar a verdade, efetivamente, inquestionavelmente falando, né? Então, tomar um golezinho d'água aqui. Certo? Então, aí, a foto da página do texto de Descartes chamado O Discurso do Método, que é um textozinho relativamente pequeno, né, em que ele explica ali por que ele foi levado a aprender esse método, o que aconteceu na vida dele, né? Então, um comecinho aqui, ó. Fui nutrido nas letras, sobretudo filosofia, retórica, na própria história, literatura e tal, né? Fui nutrido nas letras desde a infância e por me haver persuadido de que por meio delas se podia adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo que é útil à vida, senti extraordinário desejo de aprendê-las. Então, Descartes aqui desde a infância ele é estudioso, né? CDFzinho. Então, mas logo que terminei todo esse curso de estudos, ao cabo do qual se costumava ser recebido na classe dos doutos, terminou esses estudos aí que ele realizou, seria como um doutor, um homem de grande sabedoria, de grande conhecimento. Depois ele mudou inteiramente de opinião, pois me achava enleado em tantas dúvidas e erros que me parecia não haver obtido outro proveito procurando instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. Né? Quanto mais ele estudava, mais ele percebia a própria ignorância, tal como Sócrates, né? Que afirmou a famosa frase, popularizou, afirmou a famosa frase, só sei que nada sei, né? É claro que Descartes não é Sócrates, né, gente? No entanto, eu estivera numa das mais célebres escolas da Europa. Ou seja, o problema dele estar cheio de dúvidas e tal, e colocar em questão tudo que ele havia aprendido, né? Não é porque ele estudou numa escola ruim. A escola era uma das melhores escolas onde ele poderia ter estudado. O problema, sim, era o conhecimento humano, de um modo geral, né? Na melhor escola da Europa, onde pensava que deveriam existir homens sapientes, se é que existia algum lugar da Terra, né? Aprender aí tudo que os outros aprendiam, e mesmo não me tendo contentado com as ciências que nos ensinavam, pegou a todos os livros que tratam daquelas que são consideradas as mais curiosas e as mais raras ciências. Ou seja, ele estudou mais do que do currículo escolar, né? Ele estudou por conta própria também. E ainda assim, quanto mais estudava, mais ele estava enleado em dúvidas e tal, como ele mesmo havia dito. Deixa eu ver aqui outro. Então aqui, ó, lê esse trechozinho aqui. Descartes, ele tá colocando tudo em dúvida e tal, né? Mas ele queria, na verdade, buscar o verdadeiro, a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso. Então, é certo que enquanto me limitava a considerar o costume dos outros homens, pouco encontrava divertia nesse costume, né? Quase tanta diversidade como que notaram anteriormente entre a opinião dos filósofos. Depois tem outro trechozinho do filósofo, vou ler rapidinho. Então, de modo que o maior proveito que daí tirei foi que, vendo uma porção de coisas que, embora nos pareçam muito extravagantes e ridículas, não deixam de ser comumente acolhidos e aprovados por outros grandes povos. Aprendi a não crer demasiado firmemente em nada que me fora indicado pelo exemplo e pelo costume. Grandes povos, por exemplo, os chineses têm lá as suas opiniões, as suas crenças e tal, e eles estão muito convictos dessas crenças, dessas opiniões, dessas religiões, assim como os europeus na época de Descartes estavam muito convictos das crenças, das opiniões, das afirmações deles próprios.
E Descartes percebeu que todos os dois grupos de povos, né, tanto os chineses como os europeus, são igualmente inteligentes. Então, quem está com a verdade, quem está com a razão? Então, mais uma questão aí para se pensar, para se fazer um pensamento crítico, né? Que com relação à filosofia, ó, da filosofia nada direi senão que vendo que foi cultivado pelos mais excelsos espíritos, ou seja, as pessoas mais inteligentes que existiram na face da Terra, muitos deles se dedicaram à filosofia, que viveram muitos séculos, né? Que viveram desde muitos séculos, ou seja, grandes espíritos já há muito tempo aparecem na Terra e se dedicam à filosofia, e que, no entanto, nela, na filosofia, não se encontra ainda uma só coisa sobre a qual não se dispute, ou seja, sobre tudo há uma divergência, né? E por consequente que não seja duvidosa. Eu não alimentava qualquer presunção de aceitar melhor do que os outros. E que considerando tanto quantas opiniões divergentes sustentadas por homens doutos pode haver sobre uma e mesma matéria, sem que jamais possa existir mais de uma que seja verdadeira. Reputava quase como falso tudo que era somente verossímil. Ou seja, grandes filósofos, muito inteligentes, tinham opiniões divergentes com relação ao mesmo assunto. Então, as questões relacionadas à filosofia também podem ser colocadas em questão, assim como também as questões relacionadas à tradição e ao exemplo também podem ser colocadas em questão. Já com relação às coisas que aparecem, quando eu olho uma, será que meus olhos não me enganam, né? Os sentidos também pode ser o que a gente conhece a partir dos sentidos também pode ser colocado em questão. Nesse caso dos sentidos, só você pensar aqui uma coisa com a qual Descartes concordaria, com a alegoria da caverna de Platão, né? Se você não conhece, dá uma olhada, é muito interessante. Nessa alegoria, Platão mostra como que o ser humano pode enganar com relação aos seus sentidos. De repente, o que ele vê e julga como a realidade, talvez não seja propriamente a realidade. Talvez haja alguma coisa além e tal. De repente, o que a pessoa ouve não é a expressão da verdade também. Teve um caso recentemente de que um cara fez uma roupa, um vestido, que algumas pessoas enxergavam o vestido azul, outras enxergavam o vestido dourado, né? Então, afinal de contas, é um vestido azul e um vestido dourado, né? Sem falar que de repente, não sei se vocês já viram o filme Matrix, tal, mostra bem esse exemplo, como se o mundo na verdade fosse um grande sonho, né? E que a realidade não passa de uma ilusão. Tem esse outro aspecto também, né? De repente a gente vê uma casa azul, de repente essa casa nem existe, a gente esteja sonhando e tudo seja uma grande ilusão, né? Esse outro sentido também aí de que as coisas podem ser colocadas em dúvida. Aqui é a questão do método, da filosofia, ali, né? Então, sim, só mais uma coisa com relação a... Já que Descartes é um camarada que quer atingir a verdade, então ele vai duvidar de tudo para ver a verdade não pode ser posta em dúvida, é uma coisa da qual não se pode duvidar. Então tudo que é passível de dúvida, né, cai por terra. Até Descartes vai proceder assim até encontrar alguma coisa que seja verdadeira de fato, clara, distinta, indubitável, como ele havia dito, né? Então ele é facilmente possível duvidar das verdades imputadas pela tradição, pelo costume, também da verdade adquirida pelos sentidos. A visão pode nos enganar, o que a gente escuta, os nossos ouvidos podem nos enganar, o nosso tato e tal. Com relação ao tato, eu lembrei aqui de um exemplozinho. Uma vez eu estava de moto tal, eu estava um frio danado, chovendo. Eu estava vindo andei um pedação, mais de uma hora andando de moto, naquela friagem total, todo molhado. Aí cheguei em casa para tomar banho, né? Aí botei na água morna, parecia que estava pegando fogo, muito, muito quente. Aí eu botei
desliguei o chuveiro, botei na água fria, lá fora, na friagem, tomando chuva, estava muito frio lá fora, então quando eu fui tomar banho frio, a água da caixa estava mais quente do que a água da chuva e tal, né? Então a quente, na verdade a água do chuveiro não estava quente, estava quente em relação ao que estava lá fora, mas de repente se eu tivesse no quarto debaixo da coberta e fosse tomar banho frio, eu não conseguiria tomar banho frio porque certamente consideraria a água muito gelada, né? Porque meu corpo estaria quente, tal. Enfim, o sentido pode nos enganar. E até as verdades matemáticas, por exemplo, 2 mais 2 como 4, né? Ainda, mesmo com relação às verdades matemáticas, a gente pode se enganar, 2 mais 2 pode ser 5. A gente pode achar que seja 4, né? Mas pode haver um gênio maligno, um Deus enganador, que nos faz pensar que seja 4 quando na verdade seja 5. De repente a soma dos ângulos de um triângulo não seja 180 graus, mas seja 210 graus, por exemplo. Tá? Quem garante que a gente não se equivoque com relação a isso, já que de repente a gente está sob a influência de um gênio maligno, de um Deus enganador, né? Que nos faz enganar até com relação a essas coisas, né? Então, a gente vai duvidar de tudo e vai ficar aceitar o ceticismo e vai ficar por isso mesmo? Não, Descartes tem uma dúvida metódica, apesar de ser uma dúvida bem absoluta, assim, né? Bem abrangente. Então, o que Descartes faz? Primeiro, lê um texto. O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira, que eu não conhecesse evidentemente como tal, ou seja, duvidar de tudo. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião de pôr em dúvida, né? E quase tudo é passível de ser posto em dúvida. Então, aí o segundo procedimento é o de dividir cada uma. Cadê? O de dividir. Cadê? Tá aqui. O de dividir cada uma das dificuldades que eu examinava em tantas parcelas quanto possíveis, quantas necessárias fosse para melhor resolvê-las. Ou seja, você pega um grande problema, um problema complexo, e divide ele em partes menores, né? E vai resolvendo as partes por partes até chegar depois a resolver a questão completa. Tal como a equação, né? Em que a gente resolve as partes mais simples, mais possíveis de responder, até depois você pegar, juntar tudo e ter um resultado final. Somar parte por parte, né? Resolver parte por parte. E o terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento mais compostos. Ou seja, você resolve as questões mais simples e por um processo meio que até meio parecido com a primeira coisa. Ele divide e aqui ele parte do mais simples, supondo mesmo uma ordem entre os que não se sucedem naturalmente uns aos outros. E por último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu não tivesse a certeza de nada omitir. Um processo de revisão, né, gente? Então, esse aqui esses 3 procedimentos. Então, aí Descartes ele realiza essa dúvida metódica, né? E está buscando aí os fundamentos do saber, né? Os saberes mais das coisas mais fundamentais. Ele vai ver que nada é confiável, né? Nenhum tipo de verdade afirmada é passível de crédito totalmente, né? Ele vai chegar ao ponto em que ele vai perceber que só não pode duvidar de que duvida. De tudo mais ele pode duvidar. Pode duvidar da existência do mundo, o mundo pode ser uma ilusão, né? Pode duvidar do que ele enxerga, do que ele ouve, pode duvidar
das questões matemáticas, mas ele só não pode duvidar de que duvida. E já que ele está duvidando, ele tem que estar pensando, né? Então, para duvidar, ele tem que pensar. E se ele pensa, e se ele duvida, ele pensa. Se ele pensa, ele existe. Daí a famosa frase que ele professa, que ele diz, né? Penso, logo existo. E ele não pode duvidar de que duvida. Então essa aí é a primeira certeza clara e indubitável que ele tem, né? E daqui a pouco ele parte para outra afirmação, para outra certeza que ele considera clara e evidente, de que ele é uma substância pensante, tem uma alma, tá? Responsável por essa capacidade de pensar. E depois tem a prova da existência de Deus, que é uma outra questão. Ou seja, uma parada bem interessante mesmo, né, velho? E tipo assim, a leitura do discurso do método, que é um texto pequeno, é na verdade um exercício de humildade, né? Assim como conhecer a filosofia de Sócrates também, o próprio Montaigne e muitos outros filósofos, você começa a ser mais humilde, mais tolerante com a diferença, né? Você não só sabe que não pode afirmar muita coisa com muita veemência, com muita certeza, como também passa a respeitar a visão do outro, né? Talvez o outro não seja passível de ser desprezado, menosprezado, mas sim compreendido. Talvez seja um pouco isso que falta no Brasil hoje, né? O que parece claro e óbvio hoje, o que me admira é que muita gente não faça nem pelo menos uma vez na vida esse tipo de reflexão, né, gente? Você pensar um pouco nesse sentido aí é um modo de você evitar de ser preconceituoso, de ser muito fanático, não só em termos religiosos, mas também em termos políticos, né? Ser mais humilde, mais compreensivo, né? Uma parada bem interessante que talvez falte não só aos eleitores de Bolsonaro, mas também a muita gente, esse racha aí. O primeiro passo de entendimento, de união, é essa humildade e admitir a possibilidade de estar errado, de estar enganado, né? O que muita pouca gente está disposta a fazer. E é isso aí. Descartes é um cara sensacional, foi um cara sensacional, com suas limitações, é claro, um pensador do seu tempo, né? Não adianta a gente querer dizer que ele era um idiota com base no que a gente sabe hoje, né? Por exemplo, no que diz respeito à física e tal, né? Se você ler a obra dele aí, você vai ver que tem muitos equívocos. Mas essa questão do método tal, Descartes foi nada mais nada menos alguém que ajudou a construir um método científico moderno, né? Que não é pouca coisa, é uma parada bem considerável. E tem várias outras passagens no livro dele bastante interessantes, não só ensinando a duvidar, né, de forma metódica, e a capacidade de duvidar é uma das coisas essenciais no exercício da filosofia, né? E fundamental para qualquer pessoa. Bom, é basicamente isso aí. Se gostou, de um like e é nóis.